Olá, Pedrada. Olá a todos, olá a todas. Bem-vindos a mais um episódio do podcast do Smartphone. Sou a Pedrada. Desta vez temos connosco David Gamboa. David é licenciado em Geologia pela Faculdade de Ciências da Universidade de Lisboa, concluiu a licenciatura em 2006. É também doutorado pela Universidade de Cardiff, no país de Gales, que concluiu em 2011. Mas, antes disso, teve alguma experiência na indústria, nomeadamente enquanto geólogo de sonda na Geoterceira, na Ilha da Terceira, obviamente. Depois passou para a indústria dos petróleos e trabalhou enquanto mudlogger no Mar do Norte. Em 2008, prosseguiu a carreira de investigador e professor assistente também na Universidade de Cardiff. E, posteriormente, em 2015 e até 2019, investigador no British Geological Service, enquanto dedicado a temas de captura de carbono, CCUS, Carbon Capture, Utilization and Storage, e também temas ligados à geotermia. Desde 2019, o David passou a incorporar a posição de investigador postdoc no IPMA, portanto, no Instituto Português do Mar e da Atmosfera, essencialmente dedicado a temas ligados à geologia marinha. Ora, vamos se calhar começar com uma questão mais ligeira e abrangente. Gostaria rapidamente que descrevesses quais os principais temas, quais as principais linhas de trabalho e de investigação que estás a desenvolver atualmente. Portanto, qual o principal foco dos teus projetos atuais? Ora, o projeto para o qual trabalho atualmente no IPMA, um projeto financiado pela FCT, e a premissa principal é avaliar o risco de deslizamentos submarinos e o seu potencial tsunamigénico na costa portuguesa, especialmente na zona sudoeste ibérica, mas também temos estado a tentar prestar atenção a outras zonas da margem e mesmo em alguns aspectos nas ilhas da Madeira e dos Açores, que têm alguns registros históricos de grandes deslizamentos. Isso é a premissa principal do nosso projeto. Até agora já criamos uma base de dados de várias ocorrências que conseguimos ver no fundo marinho, mas isto tem uma aplicação um pouco mais abrangente em termos de riscos geológicos marinhos, não só relacionados com o tsunami, mas com outras implicações que pode ter para tudo o que é atividade marinha. De modo geral, muito bem. É o âmbito do nosso projeto. Muito interessante. Quais as metodologias que costumas utilizar? Quais os principais métodos? E como é que se consegue efetivamente observar, analisar e interpretar essas evidências de deslizamentos submarinos? Não é uma coisa que se veja assim facilmente, então. Bem, o principal problema é termos uma coluna de água enorme por cima do fundo do mar, não é? Porque a premissa base é muito semelhante ao que nós fazemos para a análise de deslizamentos expostos na superfície, como se olhássemos para um monte, uma montanha, há indicadores de um deslizamento, vemos uma escarpa, vemos uma cicatriz, vemos o deslizamento, vemos o material que foi remobilizado. Há vários aspectos diagnóstico de um deslizamento de terra. No fundo do mar, o princípio é o mesmo. Temos também uma topografia mais ou menos acentuada, mais ou menos, maior ou menor dimensão, que, ao colapsar, também deixará uma cicatriz, uma marca, uma escarpa, um depósito. Não sempre fica o depósito, mas ficam alguns indicadores morfológicos desse evento. Como eu mencionei, o desafio é termos uma coluna d'água. Então é preciso métodos indiretos para conseguirmos analisar o fundo do mar.
Um dos primários é o uso de estudos de batimetria, já bastante mais difundidos e muito mais fácil acesso mesmo para o cidadão comum obter conhecimento sobre isto. Temos cada vez mais estudos ou cada vez mais informação disponibilizada por institutos em Portugal, como por exemplo o Instituto Hidrográfico, e mesmo outros que existem pelo mundo. O próprio Google Earth, por exemplo, isso é em parte providenciado por análises de surveys de batimetria, em que basicamente temos um sonar multiphase montado num barco, depois segue um certo caminho, uma certa grelha, e que vai varrendo o fundo do mar para obter esta informação. Não é um trabalho fácil e direto e barato, porque isto é tudo baseado na propagação de ondas de som na coluna d'água. O resultado é sujeito a diferentes artefactos por causa da refração do som, que implica também um conhecimento no processamento dos dados e a limpar erros, e tentar obter a maior fiabilidade de morfologia possível. Ora, esse é um dos tipos de... Desculpa, estamos a falar de uma ferramenta que, de certo modo, funciona como a ecolocalização das baleias, não é? Dos golfinhos ou dos morcegos. Sim, o princípio é o mesmo. Nós temos ondas de som a propagar, que batem, digamos, no fundo do mar e refletem, e depois é capturado por um receptor também no navio e processa toda essa informação, que depois tem diferentes parâmetros, diferentes parametrizações e frequências e ajustes e definições para saber qual é o sinal correspondente à emissão e à reflexão e tudo mais. É um processo bastante mais complexo e, admito, também não é coisa que tenha especialização em todo o processo para obter esses resultados. Essa é uma ferramenta crucial para percebermos a morfologia moderna do fundo do mar. Quando digo moderna, o moderno pode estar um pouco desatualizado porque depende sempre da data em que foi feito o survey, seja o varrimento com batimetria. Nada nos garante que um survey que foi feito há 5 anos numa certa zona, que aquilo ainda se mantenha intacto e instável, quando temos um grande número de processos marinhos em ação. Podemos ter deslizamentos, como mencionei, mas mesmo outros mais frequentes e mais de longo termo a nível de atividade oceanográfica, com correntes que vão remobilizando sedimento, novas morfologias do próprio sedimento, ondas que vão migrando, canais e outras condutas submarinas também de sedimento, ou posição de sedimento. Há várias coisas que podem acontecer. Portanto, ficamos com uma fotografia temporária do fundo do mar, basicamente é isso. Sim, na verdade isso lembra-me que é um dos grandes desafios atuais no estudo de oceanografia, estudos de batimetria, é que há uma intenção e uma tentativa de esforço para, além de nós termos uma morfologia, um conhecimento de morfologia mais detalhado do fundo do mar com a maior resolução possível, mais uma vez há custos envolvidos em tudo isto, há também um grande esforço, uma grande intenção de tentar sabermos a evolução das nossas margens, que são, digo, nas nossas margens mais proximais, porque tem um impacto mais imediato na nossa sociedade, com todas as atividades que dependem do mar. Será também relevante saber dos fundos marinhos, das zonas mais ativas no meio do oceano, como por exemplo nas cristas oceânicas, onde temos os rifts, o vulcanismo, outras zonas de colisão com morfologias mais complexas. Mas o que eu queria dizer é este esforço de tentarmos, especialmente esta próxima década, saber um pouco mais do fundo do oceano em 4D. O que eu quero dizer com o 4D? O 4D basicamente resume-se a termos uma série de surveys repetidos na mesma zona, que é para nós conseguirmos ter um registro temporal das alterações, ou falta delas, no fundo do mar.
E com isso, pronto, conseguimos perceber muito melhor o que é a dinâmica ou a instabilidade de certos sectores da margem. Há vários estudos já feitos sobre isso, muitos deles em zonas menos profundas. Há um exemplo na Noruega e outros no Canadá, em que estão a ver os fiordes, que são ambientes muito menos profundos e que consegue-se de modo relativamente mais barato ter uma quantidade de surveys recorrentes para perceber a dinâmica dos fluxos sedimentares e com resultados bastante interessantes e com taxas de transporte de sedimento muito mais rápidas do que se calhar se imaginava e que seriam provavelmente impossíveis de detalhar só com uma imagem tirada uma vez há 10 anos atrás e pronto. Há vários casos do que nós temos na nossa margem. Há uma batimetria providenciada pela rede EMODNet, que é basicamente uma compilação de imensos surveys feitos por serviços e agências de serviços europeus, que compilam aquela rede batimétrica, que é normalizada, por isso há zonas com melhor e pior resolução, mas que de modo livre temos acesso à batimetria das margens europeias, incluindo também as ilhas. Como disse, maior e menor resolução, há zonas que têm uma resolução mesmo muito má, que é difícil conseguirmos ter resultados fiáveis com o que lá está. Mas já em muitas outras é até muito bom e proveitoso. Mas esta batimetria foi adquirida ao longo dos anos. Há zonas que estarão muito mais atualizadas comparando com outras. Já agora, qual a percentagem da nossa margem que está coberta com essa batimetria de mais elevada resolução? É pouca. Não sei precisar, porque até não é propriamente fácil conseguir informação detalhada de todos os surveys que juntaram esses painéis para dar esse resultado. Como mencionei, na margem sul há realmente um bom detalhe, mas há muitas outras, e mesmo na margem, acho que até o detalhe é bastante razoável. À medida que vamos para a zona mais profunda, que ainda continuam a ser águas territoriais portuguesas, e mesmo na Madeira e nos Açores, nessa batimetria disponibilizada de acesso livre, há mesmo muito pouco de detalhe. Com essa questão, eu aproveito para fazer a ponte para uma outra tecnologia que é extremamente útil neste tipo de estudos, porque eu estava a referir-me à batimetria e onde vemos apenas a morfologia atual, mas temos de contar também com o que se passa na subsuperfície. E nesse aspecto temos a sísmica de reflexão, que é extremamente útil para nós percebermos a evolução das margens continentais e das sequências estratigráficas que se acumulam ao longo delas. Eu falo em sequências estratigráficas porque é mais a parte que me interessa. Porque, por exemplo, quando tivemos um perfil sísmico de uma margem continental, por norma temos o que em inglês se chama o basement, em português acho que é o soco cristalino, que são as rochas mais duras, que sismicamente têm muito pouca resolução, quanto muito vê-se os limites, e às vezes alguns blocos movimentados com falhas e afetados por tectónica, e depois temos as camadas sedimentares por cima. As próprias camadas sedimentares registram muita atividade tectónica, temos muitas falhas, diferentes tipos de falhas, é tudo influenciado pela geodinâmica. Mas também nestas camadas sedimentares temos o registro de todos os processos sedimentares ou estratigráficos que controlaram a arquitetura da subsuperfície. Isto leva também à introdução de um outro método de investigação em geologia marinha, que é a sísmica de reflexão. E isto é, de certo modo, crucial para nós percebermos qual é a evolução das margens continentais e percebermos qual é a arquitetura estratigráfica do que está abaixo da superfície e que registra todo o historial, ou quase todo, ou o que é possível nós observarmos e interpretarmos do historial de evolução da margem, tanto a nível tectónico, como a nível estratigráfico e sedimentário, toda a interação
destes processos. Dentro do âmbito do projeto que vou trabalhar agora com os deslizamentos submarinos, este tipo de dados de sísmica de reflexão são bastante úteis para descobrir os deslizamentos, que têm uma característica, um carácter muito distinto, comparando com outros mais, com o caráter de outro tipo de processos. Até porque uma zona que eventualmente esteja ativa pode aparentemente ser ou aparecer mascarada pelos sedimentos recentes, não é? Estamos a falar dos últimos 5, 10 mil anos, que podem mascarar uma estrutura em profundidade que nós não conhecemos, não é? Daí a importância de ver debaixo do que se passa do fundo do mar. Isso é um ponto bastante relevante, a parte de descobrir ou tentar perceber estruturas ativas ou zonas ativas, mesmo por isso. Aliás, não mencionei no início, quando introduzi um pouco o projeto, mas nesta parte da perspectiva dos geohazards, e embora nós estejamos atualmente a trabalhar com a parte mais recente do fundo do mar e os deslizamentos que nós conseguimos ter maior evidência agora, temos também a necessidade de saber um pouco da história anterior. E muitos dos deslizamentos estão relacionados com o tectonismo. Por exemplo, todos nós, ou melhor, acho que já há uma grande noção da parte da população que a nossa zona, a nossa margem sul e a margem sudoeste é bastante ativa, é também onde chegou a ter sido a origem, o epicentro do sismo de 1765, que teve o impacto que teve na nossa sociedade em diferentes aspectos, e lá está, isso é muito relativo à intensa atividade tectónica cá na zona, até porque está de modo geral relacionado com a colisão da tectónica de placas, há muita sismicidade na zona, e aqui temos o princípio de, ao termos instabilidade no talude, quanto mais extremo, mais propício é a colapsar. Ao colapsar, cria um deslizamento landslide. Claro. Se esses landslides ou não são grandes o suficiente para, dentro de parte do âmbito do nosso projeto, causar um tsunami, isso é outra questão e já implica mais assunções e outras situações. No entanto, é crucial para nós percebermos, historicamente, quais são as zonas mais ou menos propícias à instabilidade ou sismicidade, colapso, e perceber se isso muda, por exemplo, durante o tempo. Durante estes milhares de anos todos de evolução das margens, se uma certa zona, durante um certo período, era propícia a maior atividade e maior colapso, isso com o tempo essa zona manteve-se e com um número corrente de deslizamentos ou de episódios de instabilidade, ou se há diferentes focos temporais, agora colapsa mais uma parte, outra, durante um outro certo período de tempo teve outra zona mais ativa. Pronto, todos estes elementos ajudam um pouco na história geral da divisão da margem. E como disse, aqui a sísmica é crucial para esse tipo de investigação. Mais recentemente em Portugal, digamos, mas já há várias décadas, especialmente desde 2000 e pouco, tem sido muito mais relevante para o estudo das bacias a nível mundial o uso de sísmica 3D. Pegando na analogia da sísmica ser como uma ecografia do interior da Terra, o mesmo princípio aplica-se a estes casos da geologia. Temos um volume 3D que é drasticamente, exponencialmente mais informativo do que os típicos surveys que nós vínhamos tendo com grande espaçamento, muitas vezes, grande espaçamento, uma grande falta de informação pelo meio, com uma interpolação que nos dava só informação a uma escala imensamente maior, com espaçamentos de dezenas de quilómetros, centenas de quilómetros, para um 3D que tipicamente consegue nos dar informação espaçada a cada 25 metros, por norma, às vezes 12, outras vezes mesmo 6, depende da resolução dos dados. Mas só isto é crucial para, por exemplo, voltando ao tema da conversa com os deslizamentos, podíamos ter, por exemplo, um deslizamento com 10 km de largura máxima, por exemplo,
mas que era só atravessado por uma linha sísmica 2D e os espaçamentos de cada um era de 30 quilómetros. Nós teríamos só uma linha, víamos que havia ali qualquer coisa, mas nunca saberíamos os verdadeiros A limites. total dimensão e magnitude desse evento, não é? Exato. Enquanto com um volume 3D nós conseguimos delimitar a forma, até mesmo a espessura, com a qualidade que há hoje em dia nesse tipo de informação, muita da sua deformação interna e do caráter interno, depois conseguimos comparar com deslizamentos em terra ou não, porque há mesmo muitos processos e mesmo a própria escala destes deslizamentos submarinos consegue ser drasticamente maior que muitos dos que nós vemos expostos numa montanha. A nossa escala humana, por exemplo, não nos permite ter a noção do quão largas são certas coisas. Qual é que é a por exemplo, dimensão normal desses tipos de deslizamentos? Aqueles um bocadinho mais perigosos, se calhar. chegam a ser assim nas dezenas de quilómetros. Imagine-se que há vários casos, há casos na margem de Portugal em que realmente a extensão de 20 quilómetros facilmente, ou mesmo mais que isso, 30, Então, 40. o que estás a dizer é que, de facto, é um problema que temos que considerar, que devemos estar alerta. E não só associados a movimentos tectónicos, não é? Mas também há deslizamentos, segundo sei, associados a edifícios vulcânicos, a outras fontes, não é? Podes falar um bocadinho sobre isso? Isso abre um bocado o leque em vários estudos. Agora tenta ser um pouco mais assertivo, mas tipicamente é muitos artigos, dá uma década ou duas, vínhamos ali, ok, há um deslizamento, ou estuda-se uma zona com deslizamento, e foi um evento assim, evento assado, grande, pequeno, etc. Motivos. Okay, o que é que levou a que isto ocorresse? Há aqui duas coisas principais. Que são os fatores cumulativos que podem levar à instabilidade. E estes fatores cumulativos podem demorar muito tempo, ou estar em ação durante muito tempo, até que depois há um evento mais instantâneo que pode fazer com que o colapso ocorra. Há, por exemplo, na atividade tectónica, por exemplo, em zonas com uplift contínuo, pode haver um aumento gradual do pendor que vai ali onde o arranjo estratigráfico e as litologias. Criando uma instabilidade, mas não atingindo a ruptura, não é? Exato, ela está ali perto, às vezes começa-se a ver os cracks, aquelas fendas que começam a abrir, como por exemplo temos já alguns taludes, pode ser um pouco por isso. Pode também ser a própria ação da gravidade, o peso nos sedimentos, também temos uma coluna d'água, temos sedimentos empapados em água, pode com o próprio peso tender a começar a movimentar. Temos o efeito de fluidos na subsuperfície e a pressão de fluidos na subsuperfície, por exemplo, que também é um fator comum, não só propriamente de gás ou coisas pressurizadas, mas a própria percolação de águas em algumas camadas preferenciais pode levar a que este cenário vá mais propício à catástrofe. Depois o trigger pode, por exemplo, ser o sismo, que são até dos triggers mais comuns ou mais conhecidos. Outra coisa que também é relevante mencionar é as variações do nível do mar. Okay? Não é uma coisa que consigamos perceber de um modo mais instantâneo, em que nós temos por exemplo, um talude estável a contar com uma coluna de água de X, mas que por algum motivo houver uma descida relativamente rápida, mais uma vez à escala geológica, do nível do mar, pode fazer com que haja variações na pressão interior dos sedimentos e que tendem a expandir, baixar a pressão, a expansão e colapso. Isto também se associa, por exemplo, a margens com gás, onde temos hidratos de metano. Os hidratos de metano são também considerados como um dos principais fatores de risco que haja grandes variações, não só de coluna d'água, mesmo térmicas, por exemplo, o permafrost a derreter, que é uma coisa que
tem preocupado muita gente, e que temos o efeito, o que era uma camada gelada que começa a derreter e a perder aquela coesão. Temos agora E mais com o potencial deslizamentos de libertar nas todos tundas os e gases, não é? tudo mais. E pronto, a questão dos hidratos também liga um pouco à questão das alterações climáticas e o quanto isso pode afetar o oceano, ou mesmo a superfície do oceano e toda esta relação que há entre os sistemas geológicos. Mas isso é uma parte mais complexa. Exato. Mas pronto, Portanto, agora começamos a falar um pouco dos riscos, não é? Falámos de como como se consegue estudar estes eventos, a sua expressão, quer no fundo do mar, quer na subsuperfície, mas a razão por que isto se faz é porque existe risco associado, não é? Sim. A maior parte das vezes nós nem notamos que eles estão a acontecer, mas acontecem. Se não houvesse uma causa maior para fazer isto, assim, há muita coisa que podemos tentar fazer pela nossa curiosidade, é verdade. Mas neste caso, sim, temos aqui uma situação mais danosa e economicamente significativa, porque é assim, falei agora, o risco de tsunamis gerados por um landslide. Ora, na nossa margem temos esta perigosidade inerente, ouvimos falar já imensas vezes de tsunamis e dos sismos e tudo mais. Aqui o princípio seria o mesmo. Imagine-se, para haver um deslizamento grande o suficiente, e há alguns que podem causar assim ondas de acordo com os modelos que se têm feito, alturas de onda de cerca de 10 metros, que já seria assim um impacto muito significativo em muitas zonas costeiras. Pois, se ocorrer perto de uma zona costeira habitada, aí sim pode ser um problema, não é? Sim, mas não só, isto não é só estudar landslides para tsunamis, os próprios deslizamentos são um risco para qualquer infraestrutura submarina. Isto teremos nas zonas mais costeiras, nas zonas mais de plataforma, mesmo no talude e mesmo mais no oceano mais profundo. É assim, um deslizamento pequeno, relativamente pequeno, numa zona profunda, não nos vai criar um tsunami e pôr a população em risco, mas vai criar risco para infraestruturas humanas, ou seja, nas zonas proximais, por exemplo, qualquer infraestrutura que se ponha, no fundo oceânico temos os cabos submarinos. Nós estamos agora aqui a falar, talvez graças à ação dos cabos submarinos, em que permitem uma comunicação muito mais rápida e maior de pessoas através do mundo. Muita da comunicação, não só comunicação, mesmo cabos de energia submarinos, cada vez mais temos muito mais cabos espalhados pelos fundos oceânicos. E na nossa costa, bem, há vários cabos que ligam a Europa para as margens da África, tanto através da zona ali de Gibraltar ou mesmo noutras. Eu não tenho a certeza quais são os caminhos exatos dos cabos, e até porque deve ser uma informação algo restrita e de alto valor sensível, alto valor secretivo. Mas, por exemplo, nós sabemos que os cabos têm de ir de Portugal, e até acho que há vários que saem de Portugal, têm de ir da zona central de Lisboa para a Madeira e para os Açores e mesmo para o Sul. E mesmo se procurarmos na internet assim, caminhos gerais de redes de cabos, encontra-se isso. No entanto, olhando para o trabalho que nós fizemos, é impossível, ou praticamente impossível, os cabos passarem por uma zona onde não tenhamos observado deslizamentos. Isto depois é um bocado de gestão do risco. Temos de perceber as zonas mais propícias para deslizamentos e quais são as zonas que, ok, se calhar aqui não há tanto risco, ou conseguimos, ou mesmo que haja, isto é uma outra perspectiva, ou mesmo zonas onde seja impossível evitar esses deslizamentos, é tentar perceber qual é que terá colapsado há menos tempo. Se foi um deslizamento mais recente, há a possibilidade, mas não garantido, que se calhar aquela zona já está relativamente mais estável, comparando com uma porção do talude ao lado, ou de uma estrutura ao lado, que ainda está ali já a apresentar algumas fendas talvez, mas que não se sabe e que se vai pode ou não. mexer a qualquer momento. Isto obviamente que é uma coisa muito, estou a explicar uma coisa muito, muito ao de leva, obviamente. Exato. Muito mais fatores a ponderar para este tipo de coisas. Mas isso é um exemplo, e mesmo na subsuperfície também o futuro
o futuro da energia pode passar também pelo uso da subsuperfície. Tipicamente tínhamos a exploração de petróleo e gás, onde era também relevante descobrir os deslizamentos, por toda a complicação, a implicação geotécnica que pode haver, e o mesmo princípio se aplica talvez ao futuro da energia. Temos várias Esse era um situações. aspecto que eu gostava que falássemos um bocado, porque, como bem mencionaste, na indústria do óleo e gás, com as plataformas que existem no offshore, uma das atividades importantes em termos de disponibilização de energia e de recursos, mas agora com os fenómenos de transição energética, cada vez mais as centrais eólicas, não é? Passaram do ambiente terrestre, das montanhas, das colinas, da nossa paisagem, e em Portugal, em particular, começamos já a ter projetos de parques eólicos, mas em águas profundas, que também é uma das novas tecnologias, porque até há pouco tempo esses parques eólicos eram em águas relativamente pouco profundas, dezenas a poucas centenas de metros, e agora, com o aumento da tecnologia, em grande parte aproveitado da própria indústria de petróleo e gás, começam-se a criar parques eólicos em águas mais profundas, também tentando maximizar a sua capacidade e o seu potencial enquanto gerador de energia eólica. Mas, de facto, o que estás a descrever aqui é um aspecto fundamental para, se queremos caminhar para essa transição energética, também temos que conhecer o nosso fundo do mar, porque aquilo que descreves é exatamente um dos riscos principais, por exemplo, de um parque eólico que tenha 20, 30 turbinas de alta eficiência em águas profundas. A única coisa que nós não queremos é ter que ir apanhar as turbinas a 2 ou 3 mil metros de profundidade por causa de uma instabilidade do talude, não? Sim, isso é um facto. Por exemplo, até agora, grande parte dos parques eólicos, o que nós estamos habituados a ver, assim, como melhor exemplo, é o quê? É o Mar do Norte, com colunas de água muito baixas, também perto das zonas costeiras, Holanda e tudo mais, que têm grandes extensões de baixa profundidade. Sim, há muito mais... tem havido muito mais desenvolvimento da tecnologia para as mega turbinas, coisas mesmo muito grandes, flutuantes, tanto para a aplicação nessas zonas mais típicas, mesmo mais baixa profundidade, e sim, a aplicação para zonas mais profundas, de mais alta profundidade, que também chegam a ter um potencial eólico bastante maior por todo o tipo de clima que apanham e que conseguem captar. Sim, é crucial sabermos onde é que está, porque quanto mais profundo, mais perto estará também do talude e outras zonas do limite da plataforma e tudo mais. Há mesmo casos em que isto pode não se aplicar tanto ao caso de Portugal, porque também depende da zona e do que é preciso analisar, mas que a própria ancoragem do parque eólico flutuante pode ser no que é geralmente uma zona mais profunda, mas haver ali uma estrutura geológica, qualquer seja a origem, relativamente menos profunda, que seja propícia para toda essa instalação. E sim, é preciso fazer uma análise detalhada e de preferência com dados de alta resolução daquela zona-alvo para perceber todos os riscos inerentes. Temos, por exemplo, para esse tipo de infraestrutura, temos de saber onde é que estão as possíveis instabilidades, onde é que pode haver um deslizamento, porque sim, tanto ou há um deslizamento e lá vai tudo puxado para o fundo, ou pode simplesmente só soltar a ancoragem e vai parar sabe-se lá onde, é sempre um prejuízo. E temos também a situação não só dos deslizamentos em si, mas toda a própria dinâmica ali do sítio de ancoragem, porque, como mencionei há pouco, também há assim, algumas correntes que podem Correntes de fundo, remobilizar não o é? sedimento, e essa remobilização de sedimento pode afetar de diferentes maneiras
todo o local da ancoragem e muitas vezes é por interação com as próprias âncoras ou as estruturas que se põem no fundo, porque às vezes não é só propriamente a âncora, mas também um cabo submarino que pode ligar essa zona de produção à zona costeira. Por isso, sim, realmente é um dos exemplos. No caso da subsuperfície, sim, também há relevância. Por exemplo, cada vez fala-se mais da sequestração de dióxido de carbono na subsuperfície e também do ar comprimido e armazenamento de hidrogênio e mesmo o próprio armazenamento de gás na subsuperfície, com diferentes tipos de características geológicas, é certo, mas o princípio também é muito semelhante ao que eram os riscos na indústria de exploração de hidrocarbonetos, porque a superfície é como é, depois mudamos talvez um pouco o fluido. A parte boa, por exemplo, de usar estes reservatórios de um modo, não digo mais artificial, mas um bocado mais decidido por nós, digamos assim, é que potencialmente há uma área muito maior e utilizável do que era apenas um reservatório natural de acumulação de hidrocarbonetos. Há imensas formações capazes de armazenar fluido, como se fosse como CO2 ou hidrogênio ou o que for, que não tem interesse económico porque não há ali petróleo ou gás. Mas se houver um potencial interesse económico do seu uso pelas suas propriedades de porosidade e permeabilidade, já há ali, ao fim e ao cabo, um recurso potencial. E, de certo modo, também evitando a proximidade com zonas urbanas, ou industriais, ou agrícolas, daí a possibilidade de olhar para o mar, para o nosso mar, que são muitos quilómetros quadrados, com bastante potencial, não é? Portanto, ter eventualmente estruturas ligadas à transição energética, mas que não causem um impacto direto para as populações, que é sempre uma limitação, não é? Sim, e uma das questões de aproveitar os recursos no offshore é mesmo essa, é a parte legal. Há imensos casos também em países que têm olhado para estas problemáticas já há mais tempo, e obviamente estarão num ponto mais avançado, em que esse é mesmo um dos pontos. No offshore não é preciso perder anos com disputas de propriedade e quem tem e quem não tem para encontrar o proprietário, depois o quer vender ou não quer vender. Isso é uma questão à parte. É mais caro também, não é? Sim, também é mais caro. Há sempre vários Há um aspectos a balanço complicado de considerar. fazer no meio disto. Mas não só, nós dizemos isso assim, mas objetivamente, se formos avaliar, as sequências sedimentares offshore têm, na verdade, mais potencial porque têm reservatórios muito maiores e mais extensos deste tipo de formações. Devem ser muito mais contínuos, porque também o que nós temos em muitas áreas de Portugal está tudo escavacado, ou são rochas demasiado antigas, é tudo um bocado mais erudido, enquanto no ambiente marinho tende a acumular muito mais sedimento. Muito bem. Caminhamos para o final desta conversa. Temos aqui uma pergunta, que neste caso seria a curiosidade do David. Vou-te dar uns segundinhos para pensar qual é que é a tua curiosidade neste momento. Minha curiosidade, isto é um bocado clichê quase, mas coisas do mar, porque em termos de história e tudo mais, pronto, tento integrar um pouco na comunicação de ciência e visualização de visualização de informação científica no modo mais simples, menos complexo, não só para cientistas. Pensando nisso também, há uma parte que eu há uns anos queria tentar começar a envolver mais de investigação, mas nem sempre é fácil, que ao fim e ao cabo é um assunto já muito batido hoje em dia, na poluição de plásticos e microplásticos e tudo mais, que há muito trabalho a ser feito e mais fácil de perceber na distribuição à superfície, ou não sei, zonas menos profundas, mas ainda há muito por saber no oceano profundo qual é o verdadeiro impacto no oceano profundo
de poluição antropogénica. E eu digo os plásticos, mas realmente é para tudo um pouco. A mesma coisa também quando é as questões do carbono, há diferentes coisas que podemos, ou que se podia tentar mitigar em termos de emissão, mas... E de impactos. Ok, David, muito obrigado por esta excelente conversa. Mais uma vez, um grande prazer conversar contigo e esperemos ver em breve, talvez mais ao vivo e a cores. E muito obrigado e até breve. Obrigado.